Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas 15. E nós vamos ler do 1 até o 24. Pai Santo, a Tua palavra é o nosso alimento. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a nossa cura. A Tua palavra é que nos liberta. Por isso nós nos inclinamos a ela nesta hora. Renunciamos agora a todo barulho exterior. Renunciamos agora a toda qualquer preocupação com as coisas da vida. Quebrantamos, humilhamos nosso coração na Tua presença. Silenciamos a nossa alma para ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos ajude mais uma vez, te suplicamos, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 15 de Lucas é um dos meus preferidos. Não sei se a gente deveria ter um texto preferido na Bíblia. Pode dar a impressão que estaríamos desprezando os outros textos, mas eu gosto muito de Lucas 15. E ele é chamado de o capítulo das coisas perdidas. Porque nele o Senhor Jesus conta 3 histórias, 3 parábolas, 3 analogias de coisas perdidas. Primeira, de um homem que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Aí ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. E quando a encontra, não briga com ela. Por que você fugiu? Por que você se perdeu? Por que você saiu? Pelo contrário, ele, cheio de júbilo, a põe nos seus ombros e volta, chama os vizinhos, os amigos e dizem: vamos nos alegrar, vamos celebrar, eu achei a minha ovelha perdida. Assim haverá maior festa nos céus por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A outra história é de uma mulher que tinha 10 dracmas. Uma dracma era uma moeda romana na época de Jesus, e o valor de uma dracma era o valor de pagamento de um dia de serviço. Um trabalhador diário recebia 1 dracma por dia. A mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma. Aí ela acende a candeia, pega uma vassoura e começa a varrer diligentemente toda a casa até encontrar a sua dracma, até encontrar a sua moeda. Quando encontra, chama as amigas, chama as vizinhas e dizem: venham, vamos se alegrar comigo, vamos festejar, porque encontrei a minha dracma que estava perdida. Na terceira história, Jesus conta de um homem que tinha 2 filhos, e o mais moço, quando o pai ainda estava vivo, pede ao pai a sua parte da herança. Pai, me dá o que pertence a mim da minha herança. E o pai repartiu a herança entre ele e o outro filho, e esse filho mais moço então se perdeu pelo mundo afora, vivendo dissolutamente, gastando todo o seu dinheiro, se perdeu, e até que trabalhando em um chiqueiro, cuidando de porcos, para um patrão cruel, que não permitia que ele comesse nem das comidas dos porcos, ele caiu em si, e disse: levantar-me-ei, irei a meu pai, e direi: pai, eu pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E esse filho então está voltando para casa, e quando estava ainda longe, o pai o avistou, e movido de compaixão, o pai correu ao encontro dele, o abraçou, o beijou e disse aos empregados: tragam uma roupa nova para ele, coloque um anel no dedo dele, coloque uma sandália nova nos pés dele, tragam lá o novilho mais gordinho do pasto, matem o novilho, vamos fazer uma festa, vamos comer, vamos beber, vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, esse meu filho estava perdido e foi achado.
São 3 parábolas de coisas perdidas que o Senhor Jesus conta nesse capítulo 15. O Senhor Jesus sempre ensinava seus discípulos através de histórias práticas, através de parábolas. As parábolas revelam para nós os mistérios de Deus. Parábolas revelam para nós a natureza de Deus. São histórias que nos fazem entender os propósitos de Deus. São histórias que nos fazem entender um pouquinho do poder de Deus. Parábolas são para nós, hoje, ensinos maravilhosos, tremendos. Eu amo as parábolas. Nós não fomos chamados para dividir as pessoas. Nós somos chamados por Deus para unir as pessoas. Nós não somos chamados por Deus para lutar contra as pessoas. A palavra de Deus diz que nossa luta não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Não é contra as pessoas as nossas lutas. Nós fomos chamados para levar pessoas a Deus, para fazer com que as pessoas encontrem-se consigo próprias. Nós somos construtores de pontes, para que as pessoas possam se chegar a Deus. Nós somos canais da graça, usados por Deus, instrumentos, ferramentas nas mãos de Deus. Amém, queridos? E Jesus usa 3 ilustrações aqui para mostrar para nós o poder da reconciliação. Eu sei que nos dias que vivemos é um pouco difícil falar em reconciliação. Em tempos em que as pessoas estão com os nervos à flor da pele, impacientes ao extremo. Hoje, se você no trânsito esquece de dar uma seta, o cara te xinga de tudo que é nome. Não aconteceu nada, você não causou prejuízo a ninguém, você não ofendeu ninguém, você só esqueceu de ligar uma seta e você escuta aqueles palavrões e a pessoa querendo brigar com você. Mas nós somos chamados por Deus para a reconciliação com as pessoas. Diga: Senhor, me ajude. E como igreja, fomos chamados para dizer para as pessoas: você precisa se reconciliar. Reconcilie com as pessoas. Reconcilie-se com Deus. Não vai por essa vibe não, não vai por esse caminho não. Isso aí é caminho mau. Reconcilie com Deus. A primeira história em que o homem que tinha 100 ovelhas encontra a ovelha perdida, põe nos ombros, cheio de alegria, chama seus amigos. Esse homem tomou uma decisão consciente de deixar as suas 99 ovelhas no aprisco e ir em busca da que estava perdida. A segunda história, a mulher que tinha 10 moedas, perdeu uma, acende a candeia, pega a vassoura e vai varrer diligentemente toda a casa até encontrar, e quando encontra chama as amigas para celebrar. A terceira história, o homem que tem 2 filhos, o mais novo pede ao pai a parte da sua herança, o pai dividiu e ele se desviou, ele se perdeu. Eu quero convidar você a analisar um pouquinho comigo nesta manhã essas 3 histórias que o Senhor Jesus conta para nós nesse capítulo. Note, existe uma grande diferença entre a dracma perdida, a moeda que a mulher perdeu, uma grande diferença entre a ovelha perdida
e uma grande diferença entre o filho pródigo, o filho que se perdeu também. A moeda foi perdida, mas ela não sabia que estava perdida. Uma moeda não tem consciência de nada. A moeda perdida não podia reclamar, não podia se reconectar sozinha, não podia fazer nada. Já a ovelha, por sua vez, sabia que estava perdida, mas não podia também se reconectar sozinha. Não podia fazer nada. Ela chorava, sabendo que estava perdida, mas ela não podia voltar. O filho pródigo é diferente da moeda. O filho pródigo que se perdeu é diferente da ovelha. Por quê? Porque ele tinha consciência de tudo. Ele tinha consciência que estava perdido. Ele tinha consciência que ele fez besteira ao pedir a sua herança antecipada para o seu pai, quando seu pai ainda estava vivo. Ele tinha consciência que ele fez bobagem, gastando toda a sua herança. E ele tem capacidade para ver a sua situação, para reconhecer o seu dilema. E ele tem capacidade para se corrigir, para se consertar com Deus. Então, essa parábola, ela não serve apenas para filhos que se desviaram do pai. Muitos pregadores usam essa palavra do filho pródigo para enfatizar pessoas que estão desviadas da casa de Deus, dos caminhos de Deus, filhos que estão afastados dos pais, desviados dos pais. Mas essa parábola, ela tem algo muito mais interessante a nos ensinar. Quando ele pede ao pai a sua parte da herança, quando o pai ainda está vivo, ele cometeu um grande erro. Ele vai reconhecer depois que ele fez uma grande besteira. E há uma lição para nós aqui. Pastor, qual é a lição? A lição de ser impaciente. A lição de querer muitas coisas ao mesmo tempo. A lição de querer muitas coisas rápido demais. E Deus tem um momento certo para cada coisa debaixo do céu. Deus tem um momento certo para te abençoar. Deus tem um momento certo para me abençoar. Deus sabe quando você está pronto para Ele abençoar você. Amém? É muito conhecido, Eclesiastes capítulo 3, que diz: há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Então Deus tem um momento certo para te abençoar. Deus sabe quando deve te abençoar, quando você está pronto para receber a bênção. E deixa eu dizer uma coisa para você: uma bênção não será uma bênção se ela não vier na hora certa. Uma bênção vai ser um problema se não tiver no momento certo. Ao invés de ser uma bênção, ela vai fazer mal. É fruto verde, amarga. Diga, uma bênção não será bênção se não estiver no momento certo. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu não quero nada fora do tempo, daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Esperarei no Senhor, confiarei no Senhor. O filho pródigo nos ensina paciência, esperar no Senhor. Espera no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor, porque Deus te mostra o que Ele tem
Às vezes, bem antes de vir a bênção, Deus te mostra. Mas não é porque Deus mostrou para você o que Ele tem para você, não significa que você já está pronto para receber. Lembram de Abraão? Deus fez uma promessa linda para Abraão, que ele seria pai de uma numerosa multidão, de incontáveis multidões, quando Abraão tinha 75 anos. Sabe quando isso veio se cumprir? Quando ele tinha 100 anos, quando nasceu Isaac. Quanto tempo Abraão esperou pela promessa? 25 anos. Então não é porque Deus mostrou para você o que Ele tem para você, o que Ele vai te dar, não significa que você já está pronto. Às vezes não é que Deus está preparando uma bênção para você, às vezes é Deus preparando você para receber uma bênção. Diga graças a Deus. Às vezes falando assim, Deus está preparando uma bênção para mim. De repente Deus está preparando você para receber uma bênção. Isaías diz assim no capítulo 40, no verso 31: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não vai se cansar, não vai se fatigar, não vai ficar estressado, não vai ficar irritado, não vai achar que Deus esqueceu dele. Não, pelo contrário, ele vai renovando as suas forças dia após dia. Queridos, não fiquemos preocupados com nada. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu renuncio toda ansiedade, toda preocupação. Eu me acalmo no Senhor. O meu coração se tranquiliza no Senhor. O meu coração aprendeu a esperar no Senhor. E eu te agradeço por isso, ó Deus. Amém. Amém. Não fique preocupado com nada. Nós iremos colher na hora certa. Você vai colher no momento certo. Miqueias diz assim no capítulo 7, no verso 7: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Espere no Senhor. Vamos fazer uma dinâmica? Eu vou dizer meu nome em voz alta e você vai dizer o teu nome em voz alta. E você vai dizer para você mesmo: espere no Senhor. Ao seu, diga o seu nome: espere no Senhor. Mais uma vez: ao seu, espere no Senhor. Mais uma vez: ao seu, espere no Senhor. Aleluia. Ele sabe quando você está preparado. Talvez você já está preparado, mas a tua família não esteja. É Deus que sabe. Deus que sabe o momento certo. Deus vai cumprir isso. Deus vai cuidar disso. Deus sabe quando deve liberar a bênção. Então espera e confia no Senhor. Esse filho pródigo cometeu um erro terrível. Por quê? A bênção era dele? Era dele. Ele tinha direito à herança? Ele tinha. Ele era filho. Mas ele pegou a bênção muito cedo demais. Ele tinha direito, mas não era a hora ainda. Deus tem bênção para você, mas Deus vai te dar na hora certa. Grave bem isso. Deus tem maravilhas reservadas para você, mas não queira antecipadamente, vai ser problema. Amém? Nós temos um Deus que está no controle. Você vai querer tomar o controle de Deus?
é um Deus que está no controle de tudo. Você não pode pegar o controle da mão dele. A única coisa que você tem que fazer é confiar nele. É esperar nele, o tempo certo dele. Permita Deus cuidar lá do teu trabalho. Permita Deus cuidar dos seus negócios. Permita Deus cuidar da tua família. Permita a Deus cuidar do teu casamento. Permita Deus cuidar dos teus filhos. Amém? Permita Deus cuidar dos teus amigos. Pai, eu não quero nenhum amigo que não seja enviado pelo Senhor. Eu não quero. Eu não quero nenhuma pessoa na minha vida que cruze o meu caminho se não for enviado por Deus. Então deixa Deus cuidar da tua família, dos teus amigos, dos teus negócios. Aleluia. Devemos adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. Devemos adorar a Deus quando as coisas estão indo bem para nós. Devemos adorar a Deus quando tudo vai mal. Devemos adorar a Deus quando estamos com dinheiro. Devemos adorar a Deus quando estamos sem dinheiro. Devemos adorar a Deus quando Ele abre portas para nós. E também devemos adorar a Deus quando Ele fecha as portas. Diga, me ajuda, Deus. Lembre-se, quando Deus fecha uma porta, é por um propósito. Vou repetir. Grave bem isso. Quando Deus fecha uma porta, não é sem propósito, é por um propósito. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que é melhor. Esse filho pródigo recebeu a sua parte, a sua herança, e com isso ele se encheu de poder. Ele se achou o cara e saiu cometendo todo tipo de erro. Queridos, o teste para você conhecer o caráter de uma pessoa é dar poder para ela. Tem um ditado muito comum, as pessoas costumam dizer assim: você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Esse é o teste para saber se uma pessoa tem caráter. É dar poder. Nós não devemos ficar orgulhosos quando Deus nos dá algum sucesso. Não devemos ficar orgulhosos com nada em momento algum, mas especialmente quando recebemos elogios. Precisamos tomar cuidado, porque não devemos ficar orgulhosos com nada, nem quando Deus está nos promovendo, nem quando nós recebemos. Às vezes as pessoas vêm e começam a elogiar a gente. Quanto mais Deus nos elevar, mais humildes devemos ser. Quanto mais Deus engrandecer você, quanto mais sucesso Deus permitir na tua vida, mais humilde você precisa ser. Amém. Jesus diz lá em Mateus 23:12: todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Deus vai te exaltar, mas quanto mais Deus exaltar você, mais você deve se prostrar aos pés dele. Diga glórias a Deus. Romanos 8:28, todo mundo conhece de cor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conjuntamente. Ou seja, juntos. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nosso Deus é um Deus de propósitos. Estamos aqui nessa terra por um propósito de Deus, para um propósito dele. Amém? Então, segundo o propósito dele, é que nós devemos andar. Enquanto você permanecer nos propósitos de Deus, você vai permanecer de pé.
Enquanto você estiver nessa terra, nessa vida, nos propósitos de Deus, você vai estar de pé, porque Deus te coloca de pé. Deus tem abençoado você de acordo com os propósitos dele. Deus tem livrado a tua vida, Deus tem livrado você de acordo com os propósitos dele. Deus tem ungido você de acordo com os propósitos dele. Deus tem te abençoado de acordo com os propósitos dele. Amém, queridos? Quando falarem mal de você, Deus vai transformar isso em bênção. Deixa falar mal. Deixa caluniar. Quando caluniarem você, Deus vai pegar isso e transformar em bênção na tua vida. Quando tentarem te destruir, Deus vai lutar por você. Amém? Quando tentarem destruir teus sonhos, Deus vai estar lutando por você. Josué diz assim no capítulo 1, no verso 9: não te mandei eu ser forte e corajoso. Amém? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Mais uma dinâmica. Vamos dizer o nosso nome. Você vai dizer o teu nome ao seu. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Firme-se nessa palavra, nessa promessa, de ser forte e corajoso a cada dia, a cada manhã, porque a cada manhã o Senhor tem renovado as misericórdias sobre a tua vida. Você só está aqui, você só chegou aqui, porque Ele renovou as misericórdias dEle sobre a tua vida nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Quantas pessoas morreram na pandemia? Quantos amigos teus? Quantos amigos meus faleceram? E eu estou aqui nesta manhã, por causa da misericórdia dEle, que tem se renovado a cada manhã. Você só está aqui por causa da misericórdia dEle, que tem se renovado a cada manhã. Quantas viagens, quantos perigos, quantas estradas perigosas, quantos caminhos perigosos você tem trilhado, quantas situações de risco você tem passado, e Ele tem te abençoado, segundo os propósitos dEle. Então não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Diga: louvado seja Deus. Amém. Eu quero finalizar a nossa reflexão, olhando ainda um pouquinho mais para esse texto, antes de nós orarmos. Eu quero focar um pouquinho mais nessa mulher, das 10 dracmas, das 10 moedas, que perdeu uma moeda e ela ficou ali procurando essa moeda. É a segunda história. Ela tinha 10 moedas, uma se perdeu, varreu a casa com diligência, acendeu a luz bem, até encontrar. Quando encontra a moeda, chama as vizinhas, chama as amigas: vamos fazer uma festa aqui, porque achei a minha dracma que estava perdida. Por que tudo isso? Nem tanto pelo valor da moeda. A moeda é o valor de um dia de um trabalhador, de um serviçal. Mas era mais por causa da completitude. Mas era por causa de um conjunto. Mais por causa da totalidade. Se você tem um cofre, você tem um cofrinho com 100 moedas de R$1, suponha, por exemplo, e te perde uma, se sai uma e se perde, você não pode mais dizer: eu tenho R$100 em moeda guardadas num cofrinho. Aquela totalidade perdeu o valor, perdeu aquele valor sentimental que você tinha. Esse caso da moeda, esse caso dessa mulher. Por que eu estou usando isso como exemplo? Porque todos nós conhecemos bem o valor de um conjunto, o
valor de uma totalidade. Quando falta uma peça de um conjunto, todo o conjunto perde valor. Às vezes parece uma besteirinha, mas uma coisa que você colecionava lá, você tinha 10 peças de alguma coisa que você gostava muito, de repente você perde uma, todo aquele conjunto perdeu o valor para você, perdeu o sentido para você. Por exemplo, um exemplo prático. Ninguém vai numa loja de calçados para comprar um pé de sapato apenas, porque você sabe o valor de um par. Ninguém vai ao mercado para comprar 11 ovos. Você sabe o valor de uma totalidade. O poder está no conjunto. Há um poder no conjunto. E é maravilhoso isso. Eu experimentei esse poder no conjunto quando me afastei por mais de um mês, quase 2 meses. E Deus me mostrou a igreja caminhando, fluindo. Os irmãos me ajudando. A família se empenhando. Que poder que há na totalidade, na completitude. Isso faz toda a diferença. E por muitos momentos eu, em casa, prostrado na cama, eu pensava, meu Deus, o que é uma pessoa sozinha nessa vida? O que vale uma pessoa sozinha? Não por acaso, Salomão enfatiza em Eclesiastes, capítulo 4, que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um ajuda o outro a se levantar. Porque ao dormirem juntos, um aquece o outro. Porque se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 vão resistir. Então se vier alguém contra mim, eu vou estar com a anja do meu lado. Falou, opa, aqui você vai ter que enfrentar os 2, filho. Sozinhos não somos nada. Juntos nós vamos mais longe. Diga glória a Deus. Há um valor na unidade, na completitude. Qual era o propósito dessa mulher que perdeu a dracma? Ficou só com 9. Qual era o objetivo dela? Qual era o sonho dela? Reconectar, reconciliar a parte perdida. Reconectar aquilo que havia se perdido. Se uma parte tua estiver faltando, escute isso com carinho. Escute com carinho isso. Se estiver faltando uma parte em você, todas as demais partes serão afetadas também. Há um valor na totalidade. Então você precisa focar naquilo que está faltando. Todos foram em busca. A mulher foi em busca com diligência, em busca da moeda. O homem foi em busca da ovelha que estava perdida. Deixou as 99, foi em busca da que se perdeu. O pai, quando viu que o filho vinha vindo ainda longe, correu ao encontro dele, abraçou, beijou. Nem precisava o filho dizer o que ele tinha ensaiado a dizer para o pai, mas ele falou. Mesmo assim ele falou, ele tinha preparado, ele tinha decorado o que ele ia falar para o pai. Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados, já vai estar bom demais. Meu pai não deu uma palavra, lançou-se ao pescoço dele, o beijou, o abraçou e falou, vamos fazer uma festa, traz uma roupa nova para ele, um anel para ele, uma sandália para ele, mata o novilho lá e vamos celebrar. Estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Então, queridos, para que essa
totalidade possa te completar, se estiver faltando algo, você precisa ir em busca daquilo que está faltando. Diga: Senhor, me ajude. Trazer de volta a totalidade à tua vida. Aquele homem das 100 ovelhas não hesitou em deixar as 99. Se um pastor, vamos falar de uma igreja, um pastor constrói uma grande igreja, mas ele perde a sua família. Que bem que há nisso. De repente pode ser um bom pastor, mas cadê a família? Cadê a esposa? Aliás, muita gente por aí aconselhando sobre casamento sem ser casado. Gente que perdeu o casamento, ensinando os outros sobre casamento. Ensinando como criar filhos, sem nunca ter passado pela experiência. De repente o pastor pode ser um bom pastor, pode ser um bom pregador. Mas cadê a família? Cadê a esposa? De que adianta ser um bom pastor e não ser um bom marido para a esposa? De que adianta ser um bom pastor, um bom pregador, mas não ser um bom pai para os filhos? Precisamos tomar muito cuidado, queridos, também, para não ficarmos focados em uma área só da nossa vida. Às vezes acontece nós focarmos muito em uma área só e ficarmos com déficit em outras áreas. Precisamos sim ir em busca da parte que está faltando, buscar a completitude, a totalidade em nossa vida, mas com muito cuidado de não focar numa área só. A minha oração nesta manhã, nós já estamos para orar daqui a pouco, e a minha oração nesta manhã é para que você coloque a tua prioridade no lugar certo. Amém? Para que você coloque a tua prioridade na coisa certa. Se há alguma coisa faltando na tua vida, se alguma coisa se perdeu, o teu conjunto está faltando alguma coisa, a tua totalidade está em falta, eu quero orar para que ela volte, para que você tenha novamente na tua vida o conjunto, a completitude, a totalidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus deseja que nós tenhamos uma vida bem alinhada. Deus deseja isso, que você tenha uma vida bem alinhada. Ouça o que diz a palavra de Deus em Tiago 1:4. Eu vou ler para você. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos. Deus quer que sejamos completos. Deus quer que sejamos perfeitos. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se houver alguma parte deficiente na tua vida, nós vamos orar hoje. Nós vamos clamar a Deus para que Ele traga de volta a completitude, a totalidade. Note as palavras de Tiago. A perseverança deve ter ação completa. Diga completa. Para que sejais perfeitos e íntegros. Aí você poderia estar pensando assim, pastor, mas eu estou muito longe disso. Glória a Deus. Ainda bem que você se acha longe disso aqui. Deus tem bênçãos reservadas para você, e você vai colher na hora certa, no momento certo. Pior se você estivesse se sentindo já o cara. Ok?
pior seria. Deus deseja que tenhamos uma vida alinhada. E como essa mulher não se orgulhou das 9 moedas, foi ao encontro da perdida para trazer a totalidade. Assim como esse homem não se orgulhou das 99 ovelhas, deixou as guardadinhas e foi ao encontro da que estava perdida, Deus deseja também que sejamos completos. E grave bem isso. O diabo sabe que você, estando na completitude, você é muito mais eficaz. O diabo sabe disso. Que enquanto há alguma parte perdida na tua vida, você fica vulnerável. Ele sabe disso. E quando você reconecta, quando você reconcilia, quando você traz de volta, há um poder exponencial. Aumenta exponencialmente esse poder na tua vida. E você se torna invencível com Jesus. Amém? Por isso que é melhor serem 2 do que 1. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus quer te usar para reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Eu vou finalizar com esse versículo, escute isso. Grave bem isso. Deus te deu, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está escrita, eu vou ler para você. O ministério da reconciliação. Está escrito assim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo que provém de Deus, que Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E o versículo seguinte, o 19, vai explicar esse mistério da reconciliação. Então ele diz assim, a saber, ou seja, o que é esse ministério da reconciliação? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus já nos reconciliou, já nos disponibilizou a palavra da reconciliação. Pastor, qual é essa palavra da reconciliação? Essa. E só essa. Muitas vezes, conselho não adianta. Muitas vezes não adianta você dar o melhor conselho do mundo. Vai entrar por um ouvido e sair por outro. Eu nunca esqueço de uma experiência que nós tivemos. Certa vez, passando pelo trevo de Santa Cruz da Esperança, umas 10 da noite, eu, a Ângela, nossos 3 filhos no banco de trás, e um rapaz agachado, de cox, agachadinho, na beira da pista, ali na faixa branca, perto quase na pista de rolamento, na faixa de rolamento. E Deus falou, para, eram umas 10 da noite, Deus falou, para e vai até ele. Eu parei, fiz um gatinho, um retorno, em cima da pista mesmo. Voltei, parei ao lado dele e falei, está precisando de ajuda, alguma coisa? Ele não respondeu, estava escuro. Eu disse para a Anja, esteja orando que eu vou conversar com ele. Quando cheguei perto dele, vi que ele estava chorando. Era um rapaz de uns 18, 20 anos por aí. Eu falei, o que aconteceu? Parei para te ajudar, você está precisando de alguma coisa? E ele disse, briguei com a minha noiva, fui em casa, briguei com os meus pais. Aí ele se levantou e eu comecei a dar uns conselhos para ele. Não, você ficar aqui chorando na beira da pista aqui não vai adiantar. E volta para casa, reconcilia. Mas não surtia efeito.
Até que eu falei para ele assim: eu sou pastor e eu gostaria de orar por você, posso orar? Ele falou: pode. Quando impus as mãos sobre ele, comecei a orar. Parece que ele saiu de um estado para outro. Ele agora olhava para mim, ele agora me ouvia. A partir do momento em que a palavra de reconciliação entra em ação, Deus confiou a nós a palavra de reconciliação. Deus confiou a você a palavra de reconciliação. Amém? Foi só a partir do momento que eu comecei a orar. Ele parece que abriu os olhos para a realidade. Eu falei: volta para casa, entra aí, eu vou te levar para sua casa. Ele falou: você vai fazer isso para mim? Eu falei: vou, não custa. Pedi para os meus filhos apertarem um pouco o banco de trás. Ele entrou, deixei ele perto da casa dele, entrei na cidade dele, deixei perto da casa dele. Um dia, muito tempo depois, passando por ali, pelo trevo, eu falei: Ângela, vamos entrar nessa cidade, quem sabe a gente vê aquele rapaz. Era de Deus. Que quando chegamos na cidade, eu vi ele na praça, sentado no banco. Aí fui lá conversar com ele. Ele falou: oh, rapaz, é você, muito obrigado, aquela noite lá, você salvou minha vida. Falei: eu não, Deus salvou tua vida. Era crente, era membro da igreja, assembleia, do louvor, e estava ali pronto para se suicidar. E tantas outras experiências que nós temos, e você também deve ter, em que Deus usou você no ministério da reconciliação, para reconciliar as pessoas com Deus, para reconciliar uma pessoa com outra. Nós não fomos chamados para dividir ninguém, nós somos chamados para unir. Nesses tempos difíceis de hoje, de estresse ao máximo, do povo querendo briga, de o povo matando um ao outro por coisa mais banal do mundo. É nesse tempo, nessa geração, que Deus quer contar comigo e Deus quer contar com você também. Diga: Senhor, pode contar comigo. E a minha oração, a nossa oração, é para que tudo que tenha saído do lugar da tua vida possa ser trazido de volta, em nome de Jesus. Tudo que saiu do lugar da tua vida seja reconectado, seja reconciliado, seja restabelecido. Então nós poderemos celebrar na presença do Deus Todo-Poderoso e agradecer a Ele, porque tudo é dele, tudo vem dele e tudo volta para Ele. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada lar em que essa palavra chegou através desse vídeo. Eu abençoo em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Shalom.